Os olhos do mundo continuam aí na Europa, porque mal acabou o encontro, lá vem outro também importante, também grandioso e muito importante. Depois da cúpula do G7, a Europa agora vai receber o encontro de chefes de Estado e de governo de países que fazem parte da OTAN, a Aliança Militar do Ocidente. Mais uma vez, o foco vai ser a guerra na Ucrânia, né? Diego Pavão, nosso editor de internacional, já chega para cá para a gente conversar sobre isso. Muitos dos países que estão no G7 agora voltam também, né, para essa reunião da OTAN e era, inclusive, uma das maiores preocupações da Rússia na invasão com a Ucrânia, esse avanço da OTAN ali para região de fronteira, né, da Rússia. O que a gente espera desse encontro agora da OTAN e quais são os desafios também dessa aliança militar? Bom dia, Stephanie. Bom dia para quem acompanha o Novo Dia em Casa. Olha só, se no G7 a gente teve aí um foco muito voltado para as consequências da guerra na Ucrânia, na OTAN agora, na cúpula da OTAN, a gente tem o foco na questão militar, né? Principalmente como ajudar a Ucrânia nesse momento militarmente. A gente preparou uma arte com 4 desafios importantes para a cúpula da OTAN, que começa hoje e vai até quinta-feira. O primeiro deles é evitar a escalada da guerra na Ucrânia. A gente sabe que a OTAN tem sim o compromisso de querer continuar enviando armamentos para a Ucrânia, sistemas de defesa, artilharia, mísseis, tanques, e vai continuar fazendo isso. Só que existe um grande desafio nessa questão. Como fazer isso sem elevar o conflito a uma escala, por exemplo, nuclear, a uma escala muito mais grave de conflito? A grande questão aqui, e a OTAN tem falado isso desde o começo da invasão russa na Ucrânia, é evitar que esse conflito chegue a uma escala nuclear e evitar um confronto direto entre tropas da OTAN, tropas, né, do Ocidente e da Rússia. Então essa é a grande preocupação desse encontro, dos grandes desafios até agora. A gente tem um segundo desafio que é garantir a união dentro da aliança. A gente sabe que dentro da aliança militar da OTAN existem algumas divergências sobre quão longe alguns países estão dispostos a ir para punir a Rússia e ajudar a Ucrânia. É o fato, por exemplo, da Hungria, que diz ali que não quer parar de comprar o petróleo russo. Então, existem ali algumas divergências entre esses países, e aí a cúpula também vai ser uma forma de avançar isso e tentar resolver isso de alguma forma. Existe uma outra questão também, dentro dessa questão de união dentro da aliança, que é aquela história da Finlândia e da Suécia integrarem a OTAN. Existe uma resistência por parte da Turquia em relação a isso, então essas conversas podem também, de certa forma, ajudar a formar ali um consenso dentro da OTAN para que esses dois novos países, a Suécia e a Finlândia, façam parte. A OTAN já disse que quer sim a entrada deles. O problema é que todos os 30 países membros da OTAN precisam aprovar a entrada de um novo membro. Tem que ser unânime, né? Exatamente, tem que ser unânime, então precisa de consenso. E a cúpula é mais uma forma de tentar se chegar a isso. A gente tem também uma outra questão, reforçar a segurança nos países bálticos. Os países bálticos, Stephanie, você lembra, são aqueles 3 países que ficam bem na fronteira com a Rússia, a Letônia, a Estônia e a Lituânia. Esses países, desde antes do conflito na Ucrânia, já reclamavam que as linhas de defesa da OTAN por lá eram muito fracas e precisam ser melhoradas. Então, essa cúpula também vai ser uma forma desses 3 países mostrarem a insatisfação deles com a defesa da OTAN. Esses 3 países fazem parte da OTAN, mas eles recebem proteção de membros maiores da OTAN, como os Estados Unidos, o Reino Unido e a Alemanha. Então, esses países vão pedir que essas linhas de defesa sejam reforçadas. Isso também é algo que o próprio secretário da OTAN já vem falando. Essa é uma área de muito contato com a Rússia, é uma fronteira muito extensa com a Rússia e que pode ser sim um ponto de conflito futuramente. São países que fizeram parte da União Soviética e que agora integram a OTAN. Um último ponto aqui, só para a gente encerrar rapidamente, que já pediram para a gente encerrar aqui, é o aumento dos gastos militares. Todo país que entra para a OTAN é obrigado a gastar 2% do seu PIB anual com defesa, com gastos militares. O problema é que uma pesquisa recente mostrou que alguns países, como o Canadá, a Alemanha, têm gastado menos do que 2%. A Alemanha, por exemplo, gasta 1,3% do seu PIB com gastos, tem esses gastos na área militar. A OTAN quer que esses países aumentem esse gasto. E se tem uma hora para fazer isso, essa é a hora, né? Um conflito na Europa, com certeza, é um bom motivo para que esses países possam aumentar esses gastos militares. Os Estados Unidos são os maiores contribuidores para a OTAN. Essa era, inclusive, uma das críticas do presidente Donald Trump lá atrás, ex-presidente, dizia que os Estados Unidos contribuíam demais para a OTAN. Os Estados Unidos contribuem cerca de 3,5% do seu PIB anual para a defesa, para a OTAN, e agora os Estados Unidos, a OTAN,
querem que esses outros países que não estão fechando a conta, não estão cobrindo tanto a conta, façam isso, passem a gastar, sim, 2%, que é o mínimo exigido para um país que integra a OTAN. A reunião começa hoje na Espanha. Joe Biden vai estar presencialmente. Exatamente. Quase todos vão sair lá da Alemanha e aí seguem para Madrid para essa reunião de 3 dias lá na Espanha.